Caras alunas, caros alunos, nesta aula, eu diria, antes da primeiríssima, avant-première, né? Então, será uma aula propedêutica ao curso de História da Filosofia Medieval 1, claro, formulando, digamos assim, perspectivas para um estudo da filosofia através deste momento, quer dizer, do que vocês estão cursando agora matriculados. Vamos levar em consideração um quadro circunstancial aristotélico para tentarmos, através das circunstâncias aristotélicas, eu diria tomasianas, medievais, né, fundamentalmente medievais, né, trabalharmos um pouquinho aqui, neste momento, sobre o estudo da filosofia. Que quadro circunstancial é este? Quando se fala em circunstância ou circunstâncias, né, em filosofia, elas são 4. Quando, como, onde e por quê. E aí vamos tentar, naturalmente, né, mostrar e demonstrar como se faz, como se estuda. É claro que quando é agora, porque vocês já estão matriculados, é o agora na vida de vocês. Por quê? Porque penso que se fizermos uma pergunta a cada um de vocês, eu creio que terei tantas respostas quanto as perguntas. Isto num curso de filosofia é assim mesmo que acontece. Nós já fizemos durante um tempo no departamento de filosofia um curso, digamos, de uma semana propedêutico para acertarmos, digamos, os ponteiros, né? Durante um tempo fizemos isso e cada professor vinha, naturalmente, falava sobre a sua disciplina, e as motivações, né, dos alunos eram levadas em consideração. E as motivações para se estudar filosofia, penso eu, nesta época em que fazíamos este levantamento, eram as mais diferentes possíveis. Vejam, nesta época, eu já era professor também na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora. E na Faculdade de Direito era extremamente diferente, era muito diferente, porque os alunos que vinham para estudar direito, eles tinham praticamente 2 motivações, ou uma ou outra. O aluno de direito, ele vinha para a faculdade ou para ser um operador do direito, e aí era, digamos assim, a maioria, 90%, e 10% dos alunos queriam ser acadêmicos, vinham para as teorias, vinham teorizar. Aí era a filosofia do direito, direito constitucional, direito internacional, mas à luz, digamos, da academia, do acadêmico, do processo acadêmico. Iam ser professores, iam ser pesquisadores. Eram desses, por exemplo, que eu os tratava, que eu naturalmente tinha uma interação maior, e muitos deles, por exemplo, estão em grandes universidades hoje como professores, como pesquisadores. Aqui no Brasil e fora, na Alemanha, por exemplo, temos alunos assim. Na filosofia, a parte acadêmica é tudo, absolutamente tudo, é claro, né? Filosofia é isso, é fundamentalmente isso, não é? Quer dizer, quem quer, quem naturalmente quer estar ali, né, digamos, nesta consecução, não é? É para isto, e não tem outra perspectiva a não ser essa, né? Ensinar ou pesquisar ou ensinar, né? É licenciatura ou aquele bacharelado que depois vira mestrado, que depois vira doutorado, e aí vai ser um pesquisador, né? Ou então um ensino. E a pesquisa com relação ao ensino também, a pedagogia, etc., né? Aí é outra história. Claro que a pesquisa existe nos dois lados, né? Nas duas
nos dois, digamos assim, nas duas pretensões, né? Ou para as duas pretensões. Ocorre aqui um problema com relação à filosofia, que há uma ideia errônea, que é a seguinte: filosofia é considerada muitas vezes, né, digamos, tudo é filosofia. Não há nada mais errado do que isto, né? É errado mesmo, né? Filosofia é algo muito preciso, muito, digamos assim, né? Eu diria, não gosto dessa palavra técnica, né? Que é uma técnica, não é uma técnica, porque é um conteúdo também, né? Que perpassa, digamos, um grau de saber, um grau de abstração, por onde um grau de abstração muito preciso também, né? Um terceiro grau de abstração, onde o universal é a realidade, não é? É aquilo que existe enquanto pensado, mas com fundamento real, né? Existe uma fundamentação real para o que se pensa, mas o que se pensa é sempre, digamos assim, dentro de uma realidade que em filosofia é chamada de metafísica, não é? Então, levando em consideração, digamos assim, a nossa disciplina, História da Filosofia Medieval 1, História da Filosofia Medieval, e se levarmos em consideração aí Aristóteles e Tomás de Aquino, como fizemos com as circunstâncias que nos levam, digamos, né, a caminhar mediante, digamos, 4 elementos, né, eu poderia dizer que a filosofia é per altíssimas causas rerum omnium, estudar, não é? Quer dizer, é o estudo das coisas ou da realidade em suas últimas causas. Isso significa que a metafísica, ou a filosofia primeira, a ontologia que em Aristóteles e em Tomás é sinônimo de metafísica, vai ser, digamos, no caso a metafísica, a base para tudo, o fundamento de tudo. Não é? É um estudo que funciona assim e sob um ângulo muito específico, um objeto formal específico. Nós dizemos isso em Aristóteles e em Tomás, que é a crítica. Qual? A crítica filosófica. Aquela crítica que se faz através da lógica, aquela crítica que se faz através da dialética, aquela crítica que se inicia, digamos, com o ceticismo, né? Com a dúvida como sendo, digamos assim, o primeiro exercício da mente, né? Antes de refletir, não é? Então, esta é a base para entendermos o que é a filosofia e por onde, naturalmente, nós iremos caminhar. E é claro, né, a metafísica vai ser a base, mas ela está intrinsecamente ligada à antropologia, ela está intrinsecamente ligada à cosmologia, ela está intrinsecamente ligada a uma teologia natural, no caso, né, da filosofia medieval, não é? E em outras perspectivas, né, no caso da filosofia moderna e contemporânea, não é, estão intrinsecamente ligadas à história, e a história da filosofia ali de uma maneira concreta. Quando, como, por quê? Agora vamos ver onde e como nas circunstâncias. Vamos atender então ao onde, primeiramente. Veja, a primeira forma de estudo da filosofia, e aqui vocês a terão, né, na História da Filosofia Medieval 1, são as aulas. São importantes, né? As aulas, elas têm esta configuração, e vão ter aqui a configuração de uma síntese. Naturalmente, é a síntese do professor, claro. E vocês têm que entender isso. É um professor falando, é um professor dizendo, é um professor, naturalmente, estudando com vocês e passando a hermenêutica dele, claro, uma hermenêutica própria, uma interpretação própria,
né? É a dele. Então, este é um valor, né? É o valor, digamos assim, que vai ser naturalmente levado em consideração por vocês. Tanto aqui é importante que no caso das nossas avaliações, elas serão as avaliações mediante, né, primeiramente e sobretudo este aspecto, quer dizer, as aulas serão o objeto da avaliação. Essas aulas que estão aqui gravadas, essa síntese que é naturalmente passada para vocês. Existem dificuldades? Sim, claro, em tudo há dificuldade para tudo. Talvez a dificuldade aqui em se tratando das aulas seja, digamos assim, né, o próprio modo através do qual o professor vê a realidade. Ele tem um compromisso com a realidade, ele tem uma afeição com a realidade, ele tem, digamos, uma forma, que é a forma dele, claro, fundamentada, não é? É uma opção fundamentada, mas é a opção dele, são os óculos dele, é o modo como ele vê. Então, isto constitui, sim, digamos assim, uma dificuldade que poderia ser naturalmente realizada de outra forma, de outro modo, de outro jeito, claro, dentro, digamos, daquela imensa gama de filósofos, e aqui são 1000 anos, né, na história da filosofia medieval, e pensadores, obras, etc., que vão, digamos assim, implementá-la, né, implementar a própria filosofia, no caso, a filosofia medieval. Com relação ao como estudar, eu diria, é sempre importante o método medieval, isto é, partir do genérico para o particular. Este é o modo como nós procedemos, como se procede, digamos, do estudo na Idade Média. Sempre é do geral ao particular. Então, em se tratando do estudo, e aqui, nesta aula propedêutica, eu diria que vocês deveriam sempre usar, ou na internet, ou através de uma obra física, né, de um bom dicionário de filosofia. Vocês que estão iniciando um curso de filosofia, porque a história da filosofia medieval é um dos primeiros, digamos, momentos, né, de um curso de filosofia, ou depois da antiga, ou mesmo até antes da antiga, mas de qualquer forma, filosofia antiga, me refiro assim. Então, eu diria que, em se tratando do genérico, um excelente dicionário, né? Um bom dicionário, e me refiro aqui ao José Ferrater Mora, por exemplo, né? Ao Abaiano, que é um bom dicionário, ao Brugger, que é um bom dicionário também. Existem dicionários bons aqui no Brasil também sendo publicados, que foram publicados, né? Léxicos, né? O léxico, por exemplo, o vocabulário do Lalande, né? É um excelente, está traduzido em português. Então, são muitos dicionários, né? Dei aqui 3 exemplos, 4 exemplos, né? Poderia falar sobre outros, né? Inclusive de professores brasileiros aqui que são autores de léxicos e de dicionários. Depois, há um momento aqui bastante interessante sobre o qual eu gostaria de falar, porque vocês, de uma maneira ou de outra, vão se encontrar com ele. São chamados manuais de história da filosofia. Para o aluno iniciante, ele tem, digamos assim, a sua importância. Mas eu queria aqui frisar e mostrar que para o estudo da filosofia medieval, 2 manuais são extremamente interessantes. E aqui eu vou citar um em espanhol e outro em inglês. O manual em espanhol que eu vou citar é o manual do Fraile, chamado Fraile Urdanov, né? Fraile Urdanov, porque um autor é Fraile, o outro é Urdanov, e é um manual aberto. Existem 8 livros e outros virão, outros acontecerão. Não é um manual, digamos, fechado. É importante porque ele tem, digamos, um compromisso
com a filosofia medieval, no sentido de fazer a leitura da história da filosofia à luz dos critérios da filosofia medieval. Por isso ele é importante, acho eu. Ele é editado pela BAC, pela Biblioteca de Autores Cristianos, uma editora espanhola interessante, né? É difícil de encontrá-lo, ele tem o seu preço, claro, é um manual caro, mas nas bibliotecas vocês o encontrarão. Estou explicando, não é necessário que vocês tenham essa preocupação nesse momento de pandemia, mas de qualquer forma, né, depois vamos chegar à normalidade, penso eu, e espero também, e aí vocês nas bibliotecas poderão adquirir. O segundo e o terceiro volumes, né, penso eu, por volta ali, o segundo é dividido em dois volumes, é em torno do segundo volume, que vocês vão encontrar a filosofia medieval, toda, a patrística e a escolar. Existe um manual, este é o meu predileto, manual, vou lhes mostrar, não é? Aqui é um manual do Copleston, esse em inglês, gosto muito deste autor, Copleston. Aqui vocês vão encontrar neste livro que eu possuo, né, o volume 1, volume 2 e o volume 3 dele. Para a filosofia medieval, é o volume 2 do Copleston, que vai de Agostinho até Scotus, né? E o volume 3, que vai de Ockham até Suárez, né? Francisco Suárez. Este já é, digamos, matéria ou objeto de estudo da história da filosofia medieval 2. Né? No caso nosso, né, é o volume 2 do Copleston. Este é o que nos interessa. Veja, por que Copleston? Copleston é um autor americano. Ele tem justamente a facilidade ou compromisso, né? Digamos assim, como eu falei, que todo mundo aqui tem um compromisso, e aqui no caso do manual, então, mais ainda, né? Mais ainda, porque é um autor que tem naturalmente um compromisso ou fez uma opção por uma corrente filosófica, por digamos assim, um autor filosófico, né? Uma escola filosófica, e que vai escrever toda a história da filosofia sob a crítica do seu empenho com relação ou através do seu empenho na história da filosofia. O seu empenho significa da sua opção. Significa que um autor, por exemplo, como Plekhanov, né, que é um autor marxista, né, ele vai escrever uma história da filosofia à luz, digamos, da filosofia marxista. Um autor, por exemplo, que é empirista, como Bertrand Russell, né, que é empirista, vai escrever história do pensamento, ou história da filosofia ocidental, né, essa é a sua história da filosofia, à luz do seu empenho com a filosofia, ou pela filosofia, que é o empirismo, que é o materialismo naturalista, cientificista. É através desse compromisso, ou desta opção sua, que a sua história da filosofia será impressa, será escrita. Um autor platônico, por exemplo, Hirschberger, né, vai fazer o mesmo à luz, né, do seu empenho platônico. Um autor aristotélico e às vezes tomista, fechado, como Thomas, vai fazê-lo de uma maneira fechada, tomisticamente, digamos, coeso, né, e vai ser só aquilo. Por que então eu prefiro Copleston? Prefiro Copleston, opto por Copleston, porque Copleston, sendo um americano, ele trabalha a história da filosofia medieval de uma maneira analítica. E é muito interessante, ao meu ver. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que ele vai dizer o que significa aquele conceito dentro daquela ótica do filósofo. Ele tem esta perspectiva, e isto nos ajuda a entender. Causa formal, causa material, causa eficiente, causa final em Tomás de Aquino. Em Tomás de Aquino, memória, que é possibilidade de anamnese, que é anamnesis, que é recordação, e a realidade de um eu substancial que é capaz de fazer isto em Agostinho. Memória, então, é alma em Agostinho. Memória, então, é
subjetividade, mas subjetividade, pessoalidade, subjetividade no sentido de substancialidade subjetiva ou subjetividade substancial em Agostinho. Por isso que este autor é importante. Por fim, eu diria a última maneira de se estudar, a última maneira do como, são os textos filosóficos. Ir ao próprio autor, ir aos autores. E aqui, por exemplo, sobre os filósofos medievais, eu tenho uma seleção de textos. Não é? Ir a uma antologia, no caso aqui da BAC, esta antologia é muito boa, de Clemente Fernández, né? Eu propugnaria como sendo um objeto de estudo de vocês, um autor assim, né, que durante, digamos assim, o nosso perpassar patrístico e depois na escolástica, são 2 volumes, não é? Vocês terão textos, porque ir ao autor é extremamente importante. Ir ao texto do autor, ir à melhor edição, conhecer a melhor edição. Isto nós o faremos dentro de pró-seminários, quer dizer, perspectivas, né? Métodos em se tratando da patrística, que é o nosso, digamos, curso. Assim, então, eu termino mostrando que existe, digamos assim, um perpassar e um modo, um método, um caminhar em se tratando do estudo da filosofia, a fortiori da filosofia medieval e da história da filosofia medieval comum. Ótimo, excelente caminhar, é o que lhes desejo de coração. Muito obrigado.